Então, vamos estar resolvendo essa questãozinha aqui. E é isso, vamos embora. Seja A um número maior, um número real maior do que um, beleza? Importante isso aqui. Considere a sentença. Se menos delta é menor do que x, que é menor do que zero, então número de Euler, né, eu acho, elevado a isso aqui é maior do que A. Ele fala que delta é maior do que zero e pertence aos reais. Beleza. Isso aqui é importante para a gente resolver a primeira parte da questão aqui. Vamos lá, desenvolvendo isso aqui, como o A é um número real maior do que um, né? Então não é zero. E a gente pode colocar, a gente pode aplicar o logaritmo neperiano aqui dos dois lados. Logaritmo neperiano aqui, logaritmo neperiano aqui. Beleza. A gente tem primeiro propriedade do logaritmo, né? Tem que dar uma estudadinha aí nas propriedades. É, demonstrar e tudo mais que a gente consegue pular com com a potência do logaritmo, multiplicar ele, né? Acho que é o peteleco, sei lá, não sei como é que fala isso. Enfim, a gente consegue fazer isso. E aqui a gente tem que o logaritmo neperiano de E, né? Que é justamente o logaritmo neperiano é na base E. A gente sabe que ele é um, né? Todo logaritmo ele mesmo na base dele é um. Então isso aqui é um, aí isso aqui vai ser menos um sobre x vezes o logaritmo neperiano de E, que é um. Então isso aqui vai ser isso aqui mesmo, e isso aqui vai ser maior do que A, do que o logaritmo neperiano de A. Beleza, aí aqui a gente também sabe de uma coisa importantíssima, x ele é menor do que zero. Então, a gente vai ter que estar isolando o x aqui para depois a gente comparar essas duas coisas aqui, né? Já que ele quer o maior valor de delta, a gente vai ter que multiplicar os dois lados por x. Então, a gente vai fazer menos um, a gente multiplica por x aqui, corta, corta. É, é menor do que o logaritmo neperiano de a vezes x. O que acontece aqui, rapaziada? O x, ele é menor do que zero, né? Menor do que zero. Logo, a gente tem que inverter a desigualdade. Sacaram? Isso aqui acho que é a pegadinha do problema. Ele é menor do que zero. Então, quando a gente multiplica por algum número menor do que zero, a gente tem que inverter a desigualdade. Aqui a gente não é um número positivo porque justamente não está menos x, está menos um sobre x. Isso aqui é a fração em si. A gente multiplicou por x, só que o x é um número negativo. É um pouco complexo de entender isso aqui, porque se tivesse assim, né? Isso aqui na verdade seria um número positivo. Só que não está a menos x, está x. Isso aqui é como se fosse um número só, saca? E aí você não multiplicou por menos x dos dois lados, você multiplicou por x que é um número negativo, só que ele é x, saca? É, é isso. Sem mais delongas e confusão na cabeça de todo mundo, porque isso aqui gera confusão, a gente vai conseguir o problema fazendo o seguinte: dividindo os dois lados por, por logaritmo neperiano de A, né? Divide por aqui, logaritmo neperiano de A, beleza? E aí, essa é a relação, uma das relações importantes que a gente vai encontrar aqui. E agora eu vou desenhar para a gente conseguir visualizar o que que é isso aqui. Bom, basicamente a gente tem essa informação aqui agora, né? De que o x ele é maior, né, do que menos um sobre o logaritmo neperiano de a e menor do que zero, como está no na alternativa. Eu desenhei, mas eu não coloquei lado a lado. Eu acho que isso aqui pode ser mais importante. Trouxe para cá, ó. A gente tem que o x, isso aqui é um pontinho que sobrou, né? Mas que o x ele é maior do que menos um sobre o logaritmo neperiano de a. Beleza. E ele também é menor do que zero. Então a gente tem um x aqui, né? Isso aqui é o que temos de mais importante. Agora, acho que está praticamente resolvido. Quem não está conseguindo ver, a gente vai ver aqui agora, ó. Ele pede justamente para essa sentença aqui. Que sentença que ele pede? Inclusive, depois eu vou mostrar para vocês se a gente analisar com outra sentença. Eu vou de vermelho aqui também. Ele pede essa sentença aqui, ó.
né? E para isso aqui ser menor do que x, para menos delta ser menor do que x, o menos delta ele pode estar aqui, né, rapaziada? Vamos colocar de laranja. O menos delta ele pode estar aqui, ó. Que ele é menor do que x, né? E ele tá com um pinguinho aqui, né? Menos delta. Logo, rapaziada, isso aqui é a maior verdade que a gente consegue ter dentro dessa sentença aqui. Só que o delta, o menos delta, né? Ele é obrigatoriamente, ele tem que ser um número igual a menos um sobre logaritmo neperiano de A. Por quê? Porque ele quer o maior valor de delta. Ele quer o maior valor de delta. O maior valor é esse aqui, ó. E aí a gente tem que, se a gente multiplica os dois lados por menos um, né? A gente vai ter que delta é igual a 1 sobre logaritmo neperiano de A. Saca? Para que seja o maior valor. Aí, beleza. Uma dúvida que pode recair aqui, né? E acho que isso aqui é a legal da discussão. É que se a gente invertesse essa sentença aqui, a gente pegasse essa sentença e fizesse assim, multiplicasse toda ela por menos um. Delta é maior do que x, que é maior do que zero. Eu não sei se está fácil para visualizar aí para vocês, que é maior do que menos x, né? Mas o menos x, ele passaria tudo para outro lado. Eu vou pegar a representação aqui para vocês. Beleza, ó. Já até fiz aqui, ó. E é basicamente o seguinte. O menos x, a gente inverteria também, sabe? Em vez de ser x, tem que ser menor do que x, tem que ser menor do que zero. E menor do que menos um sobre o logaritmo neperiano de A. Isso aqui ia ficar que x é maior do que zero e menor do que um menos x menos. Isso tá bagunça, né? Vou só fazer o seguinte, ó. A gente bota um mais aqui, um menos aqui. E aí a gente apaga aqui, apaga aqui. E daí o x ele tem que ser maior do que isso aqui, menor do que isso aqui e maior do que isso aqui. Sacaram? E aí o nosso delta, a gente já passou ele para positivo também, né? Que é essa equação aqui, ó. Multiplicando tudo menos 1, a gente vai ter que o delta, ele é maior do que x, que menos x, e maior do que zero, que é maior do que zero. E aí a gente vai ter o seguinte, que o x ele é maior do que zero e menor do que isso aqui, e o delta é maior do que menos x. Logo o delta, então a gente pintar de laranja aqui de novo, ó. O delta, ele estaria daqui até o infinito, que é o que está desenhado aqui. Só que isso aqui não é a sentença, né, que ele nos pediu. Ele nos pediu foi justamente essa sentença aqui, ó. Né? Então, o maior valor, sem dúvida nenhuma, ele é 1 sobre logaritmo neperiano de A. É isso. Aqui a gente está como menos 1, né? Só que aqui a gente também está menos delta. Então delta, né? Tem que ser isso aqui positivo. Gabarito letra D, rapaziada. Vamos embora.